Você ou seu vizinho, afinal, de quem é a responsabilidade de construir o muro de divisa? Hoje eu vou explicar para vocês aqui em uma das nossas obras 3 situações que podem acontecer com você em relação a esse item, dessa responsabilidade, e é muito importante que você entenda todas elas, principalmente a última, pois é a mais problemática. Portanto, fica até o final desse vídeo para entender tudo e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. A situação número 1 é a mais simples de todas, que é quando nós temos um muro que irá trabalhar apenas como divisa de 2 lotes. Ele não tem função estrutural nenhuma, ele está apenas criando uma barreira para definir esse espaço aqui é meu e esse espaço aqui é do vizinho. Nesse caso, vai depender muito do local onde você está construindo. Por quê? Se a sua construção é, por exemplo, dentro de um condomínio, normalmente nós temos um regulamento interno de obras desse condomínio que determina como funcionará essa questão da parte do muro de divisa. Ou seja, é possível que o seu condomínio deixe que você trabalhe apenas com um muro fazendo a divisão entre os 2 lotes. Portanto, se você tem uma construção, um lote, na verdade, onde o seu vizinho é um parente, talvez vocês conversem ali e falem, vamos construir apenas um muro ao invés de construir 2, e com isso todo mundo sai ganhando, a gente acaba tendo uma economia. Mas pode ser também que dentro desse regulamento exista uma obrigatoriedade de que cada um precisa ter o seu próprio muro. Portanto, você precisa se atentar muito bem a esse item para que você não tenha problemas dentro do condomínio que você tem esse terreno. Outra situação é quando nós temos um bairro aberto. Quando o bairro é aberto, é uma situação um pouco mais tranquila, pois não haverá uma obrigatoriedade, pois se você não tem hoje uma construção vizinha, da mesma forma, pode ser que você chegue a um acordo com esse vizinho para construir juntos, porém, toda vez que a gente traz 2 pessoas para um bem em comum, é muito importante que tudo fique bem definido. Quais serão as responsabilidades? O valor total desse muro será dividido 50-50. É muito importante que você deixe isso muito claro para que você não venha a ter problemas futuros. Então, esse muro aqui, que é um muro de divisa, é o mais tranquilo e você pode ter a obrigatoriedade ou não, dependendo da localização onde você está construindo. A segunda situação será um muro que não trabalhará apenas com a função de divisa, mas também com uma função de contenção, um muro de arrimo. Nesse terreno que nós estamos aqui, houve um corte nesse terreno, onde eu entrei lá da parte inicial definindo que essa casa ficaria a cerca de 1 metro acima do nível da rua, e eu entrei com um corte nesse terreno de fora a fora. O que aconteceu é que, conforme vocês podem ver até no vizinho, que a gente já tem uma grama aqui, o perfil natural desse terreno era aqui na parte dos fundos com cerca de 3 metros mais alto. Então toda essa extensão que teve do terreno, a gente retirou esse material, só que como eu tenho aqui um muro de arrimo que está contendo esse solo do meu vizinho que está em contato, aqui a gente tem uma facilidade um pouco maior de trabalhar porque eu não tenho vizinhos ainda e não existe ainda uma construção. Com isso, uma dúvida recorrente das pessoas normalmente é, em relação a esse muro que eu tenho que construir, quando ele é de contenção, quando ele é um muro de arrimo, a responsabilidade realmente é minha? Toda vez que eu precisar alterar o perfil natural do meu terreno para fazer a minha construção, eu precisarei fazer uma adequação que garanta que meus vizinhos não venham a ter um problema futuro em relação a esse corte que eu fiz no meu terreno. O que eu quero dizer aqui é que, se eu fiz um corte e gerei toda essa diferença de altura do meu terreno para o terreno do vizinho, eu não posso simplesmente executar aqui um muro de divisa comum, porque o terreno ao lado está ainda na sua altura do perfil natural e ele vai estar em contato diretamente com esse muro. Aqui no terreno do nosso vizinho fica mais fácil de eu explicar o que acontece, como era o meu terreno antes da gente entrar com essa parte de corte. Como vocês podem ver, eu tenho um muro que nessa fase aqui, nessa faixa, ele já não é mais um muro de arrimo, ele é um muro de divisa comum, visto que ele foi feito de arrimo apenas nessa área onde esse solo do meu vizinho entra em contato com o meu muro, porém ele vem subindo. Esse terreno ele vai subindo e em relação ao nível da rua, eu tenho lá para os fundos 3 metros e meio de altura. Portanto, eu entrei com todo esse corte no terreno, como eu falei, e aí eu tive que gerar um muro de arrimo para conter esse terreno do meu vizinho que está em contato agora com o meu muro. Um questionamento muito comum é essa questão: Jonathan, mas eu preciso de fato construir um muro de arrimo? Não posso construir, por exemplo, um muro de vedação comum? Vai que o meu vizinho também vai fazer um corte no terreno dele e com isso não vai existir esse contato dessa terra com o muro. É uma possibilidade que o seu vizinho venha fazer um corte, mas pode ser também que isso não aconteça. Por isso, se você quer buscar, por exemplo, uma economia para não ter que executar um baita de um muro de arrimo para
fazer esse suporte em relação ao terreno do seu vizinho, é interessante que você converse com ele e entenda, número 1, em que momento que ele pretende construir, se está de fato próximo à sua construção, para que talvez você possa deixar esse muro sem executar nesse primeiro momento, lembrando que se você estiver construindo dentro de um condomínio, é bem provável que o condomínio exigirá que você faça esse muro antes de finalizar a sua construção de qualquer forma. Número 2, como que ele vai trabalhar os perfis do terreno dele. Porque exatamente nesse exemplo que nós temos aqui, se caso o meu vizinho fosse entrar com um corte também de fora a fora, se ele fizer isso futuramente, de fato eu fiz um muro de arrimo que não terá mais função. Mas como nós não temos essa informação no momento e a gente não sabe o que vai acontecer futuramente, eu preciso garantir que eu vou fazer esse muro e conter para que eu não tenha um problema. Visto que se eu faço um muro de divisa comum, como o primeiro muro que eu mostrei para vocês, é bem possível que com o tempo esse esforço lateral que essa terra vai fazer no meu muro de divisa comum vai fazer com que em certo momento ele venha ao colapso, ele venha a tombar. Portanto, sempre analise essa questão dos cortes do seu terreno, o que ele vai gerar de muro de arrimo e converse com o seu vizinho para entender como ele trabalhará esse perfil do terreno dele. Pode ser que com isso você consiga uma certa economia. Nosso último exemplo e o mais complicado de todos, o que pode trazer mais dor de cabeça para você, é caso você precisar fazer um muro de arrimo e ter um vizinho nos fundos exatamente como está acontecendo aqui. Portanto, eu entrei com esse corte da mesma forma que eu expliquei para vocês em relação ao muro, quando eu não tenho uma construção vizinha, só que aqui, como eu tenho uma construção vizinha, eu não posso simplesmente chegar com esse corte até o meu vizinho e desaterrar esse muro dele que está contido nesse momento por um solo. Antes de retirar todo esse material para que não venha acontecer um colapso desse muro, no caso dele, um muro de divisa comum, pois ele, quando esse vizinho construiu, ele construiu no perfil natural do terreno. Para que esse muro a gente não tenha a possibilidade dele vir a tombar, nós precisamos fazer primeiro, antes de retirar todo esse material, uma contenção. Por aqui nós mostramos em outro vídeo aqui no canal, mostrando quando estávamos nessa etapa de contenção, que como eu trabalhei, para que eu pudesse começar a construção da casa em si, eu deixei uma faixa entre o muro de divisa do meu vizinho dos fundos e cerca de 10 metros, deixei essa faixa sem retirada de material, sem retirada de solo, para que eu pudesse entrar com uma máquina depois e fazer a perfuração de estacas de contenção. Nós executamos cerca de 16 estacas de contenção, portanto, no fundo do terreno, bem na divisa ali com o meu vizinho, executamos a concretagem delas e depois que todo esse processo foi feito e que eu tenho agora sim esse solo contido, agora eu posso entrar com essa retirada de material para que eu possa ir para a minha próxima etapa. No caso do nosso muro aqui, a forma como a gente resolveu finalizar, fazer essa finalização, foi com a própria alvenaria e reboco. Esse muro foi feito na frente das estacas, então nós vamos perder sim um pouquinho de terreno ali no fundo, pois eu tenho as estacas que eu tive no fundo, tiveram cerca de 30 a 40 centímetros de diâmetro, então esse diâmetro eu perdi e na frente das estacas eu fiz um muro de vedação comum fazendo toda essa parte de fechamento. Quais são os pontos principais que nós precisamos avaliar em relação a um trabalho como esse? Então, da mesma forma que eu expliquei a situação anterior, esse muro que a gente vai fazer de contenção, uma cortina de contenção, ele tem que ser capaz de suportar essa carga que vai estar atuando todo momento contra ele. Então aqui nós trabalhamos com um muro comum de estrutura de concreto armado e alvenaria, e lá nos fundos eu trabalhei com uma contenção, uma cortina de estacas para fazer esse trabalho de suporte de carga de pressão lateral. E para finalizar, uma situação extra para vocês. Nós falamos então do muro de divisa comum, onde a responsabilidade pode ser compartilhada. Nós falamos da responsabilidade de um muro de divisa, um muro de arrimo de divisa, onde eu não tenho uma construção no vizinho, portanto, se eu estou alterando o perfil natural, é minha responsabilidade fazer esse muro de arrimo. E da mesma forma, quando eu tenho um vizinho, quando eu já tenho uma construção existente, onde a responsabilidade também é minha, visto que eu estou alterando mais uma vez o perfil natural. Jonathan, mas o meu terreno ele é em declive. Nessa situação, de quem é a responsabilidade? Mais uma vez, se o seu terreno ele tem um perfil onde ele começa numa altura próxima à rua e os fundos dele é mais baixo, se você pretende executar um ataque
aterro nesse terreno, ou seja, mudar o perfil natural mais uma vez, é de responsabilidade sua também fazer os muros de arrimo para conter essa terra que entrará no terreno e fará o nivelamento de todo o seu lote. Essas foram as 3 situações mais comuns, mais um extra, né, que podem acontecer em relação ao seu muro. Portanto, sempre analise muito bem qual a sua situação, porque muro sempre dá muita dor de cabeça. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe aqui nos comentários como, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.